Oi, gente, tudo bom? Então, agora a gente encerrou o assunto Índia Antiga e a gente vai para um vizinho da Índia, que vai ser a China, tá? Que é um país ali que todo mundo já ouviu falar, né? Agora a questão do Covid, a gente ouviu falar bastante da China. Então agora a gente vai conhecer quem é esse país, como ele se formou, tá? Então vocês vão colocar o título no caderno, como sempre, China Antiga, e depois vão copiar o objetivo. Qual que é o nosso objetivo? A gente vai localizar geograficamente a China e a gente vai conhecer as principais características dessa civilização chinesa e vai perceber qual a influência ela vai ter então no mundo oriental e ocidental. Então aqui a China, hoje em dia, ela é o terceiro país do mundo, tá? Onde vivem 1,3 bilhões de pessoas, então a civilização chinesa é uma das mais antigas. Tem datas ali que apontam que já existia pessoas vivendo na China há cerca de 10 mil anos atrás. E os primeiros habitantes, então, vão ocupar uma região próxima a um rio. Sempre próximos a rios essas civilizações iniciam. Que rio que era esse? O Rio Amarelo, que fica no norte da China. Ele é inclusive um dos 3 maiores rios do mundo. Então aqui é um mapa que mostra a China antiga. Então essa região aqui em amarelo principalmente vai ser a região de maior extensão que a China vai ter, e depois o território que ela vai se constituir hoje é uma região muito grande. Então vocês podem ver aqui tem a Índia. Então China e Índia são vizinhas, tá? Então a gente vai ter aqui algumas extensões que esse território chinês chegou a partir das suas dinastias. Então, os primeiros habitantes vão viver de caça e de coleta de alimentos, e eles eram nômades. Então, lá por volta de 5.000 a.C., isso dá mais ou menos 7.000 anos atrás, alguns grupos passaram a se fixar às margens do rio Huanghu, ou Rio Amarelo, tá? E eles vão erguer, então, ali as primeiras vilas e aldeias. A gente já falou sobre a importância dos rios para a vida desses povos. Por que é importante? Porque esses rios, né, eles vão abastecer com água, vão ter as suas margens, né, um tipo de argila. Normalmente, as margens do rio tem um tipo de terra muito mais fertilizante, que dá para você utilizar ela para plantar. E no caso do Rio Amarelo, esse tipo de argila era chamada de loess. E no rio, né, ali às margens do Rio Amarelo, quando chovia, o solo ficava mais fértil. Então esses povos começaram a fazer plantações, e quando você começa a plantar, você deixa de ser nômade, você passa a ser sedentário, a ficar fixo naquela região. O que eles plantavam? Trigo, pães e arroz, tá? Então aqui, né, sobre a China ali dos seus primórdios, as mulheres vão viver sempre em obediência aos seus pais ou à família do esposo quando viúvas. Elas não vão poder casar novamente, tá? No início, a China vivia uma organização em que a autoridade era feminina. Depois ela vai ter um caráter patriarcal, ou seja, o pai patriarcal, sendo o responsável por comandar aquela família. E os mais novos, então, sempre vão dever obediência aos mais velhos. Então, a organização era baseada na família, e a autoridade, então, era paterna, do pai, patriarcal. Cada aldeia, então, vai ter um chefe, como patriarca, e é ele que vai estabelecer as relações com as outras aldeias. Normalmente, a partir de casamentos, ou seja, 2 patriarcas de aldeias diferentes se encontram, né, e resolvem, então, armar casamentos para fortalecer as alianças. Então, eu tenho uma filha solteira e você tem um filho solteiro, vamos casar os dois e nós fortalecemos alianças. Essas alianças vão fazer com que essas aldeias se unam. Quando elas vão se unindo, elas vão formando, então, as primeiras cidades, né? Essas várias aldeias vão crescendo e se unindo, tendo ligações, vão formar, então, as primeiras cidades. As cidades, então, elas vão crescer e elas vão se transformar em pequenos estados, liderados também pelo patriarca mais poderoso e mais influente. Então,
as aldeias vão ter seus pequenos exércitos. Então, aquele patriarca que vai ter o melhor exército, que vai ter a melhor estrutura da sua aldeia, é o que vai comandar todos eles. Então, por volta lá de 2000 a.C., a gente vai ter um primeiro patriarca, que é o Iu, que vai unificar, então, esses pequenos estados. O que é unificar? Ele vai unificar é de unir. Ou seja, ele pega esses pequenos estados e forma, então, um grande território no qual ele vai comandar. E a gente inicia, então, a primeira dinastia da China, tá? Que é a dinastia Xia, que vai ser a primeira da história da China, tá? A gente vai continuar na próxima aula que eu explico certinho o que é a dinastia.